O pastorzão, falando ainda sobre referências e tal, até citamos aí alguns. Sim. O senhor falou no início que nós temos aí, no início não, né? Durante a nossa conversa aqui, que há uma escassez de referência nesse tempo. E, de fato, há uma escassez de referência muito grande. Mas essa escassez se dá por qual motivo? Será pelos inúmeros escândalos que a gente está tendo na igreja? Ou antes também já existia, só não tinha mídia Eu para expor? acredito nisso, pastor Fábio. Eu acredito que antes tinha, mas não tinha a mídia também, né, para divulgar. Mas mesmo assim as pessoas ficavam sabendo. O meu pastor presidente, ele disse para mim, olha a diferença, que quando um pastor muito conhecido, ele caiu, a igreja inteira começou a chorar. Ele não era daquela igreja, ele era de outro estado. O pastor catou o microfone, vamos orar pelo pastor fulano de tal, porque infelizmente ele caiu, se relacionou com outra mulher. A igreja começou a chorar. Se é hoje, já vão lá no link da igreja, já Começa a faz o compartilhar. corte. Fulano caiu, já solta em várias páginas e acaba de matar a pessoa. E, infelizmente, quando a gente ouve, né? Teve um caso, meses atrás, de uma moça, né? Que caluniaram ela, não sei se era com algum pregador, e ela se matou. Foi do Whindersson Nunes, né? Isso. Foi isso que aconteceu. Que veio a Choquei lá, que expôs... E a moça se matou. Nem todos, pastor Fábio, têm a estrutura para suportar uma calúnia. Nem todos têm estrutura para suportar um dia mau. Nem todos têm estrutura para suportar a ingratidão. A ingratidão dói demais, pastor Fábio. Dói demais. Você ajudar alguém, você estender as mãos para alguém. Às vezes você colocar a pessoa dentro da sua casa, você alimentar aquela pessoa, você tirar do que você tem para entregar para ela. E quando você menos espera, essa pessoa age com a ingratidão. Eu nunca vi na minha vida, não sei se o senhor já viu, um ingrato que se deu bem. Nunca vi. Eu nunca vi. É igual José. José está preso, o copeiro está preso, o padeiro está preso. Os dois sonham, né? José interpreta o sonho dos dois. Um vai ser condenado, o outro vai ser exaltado. Aí José olha para aquele que vai ser exaltado, vai voltar. Lembra de mim quando você chegar lá. A Bíblia diz, e o copeiro não se lembrou, porém se esqueceu. Como consegue se esquecer de alguém que lhe ajudou? Aí o tempo passa. Nada melhor do que o tempo para mostrar quem é e quem não é. 2 anos se passaram. O faraó tem um sonho. Ele vai recorrer a muitas pessoas e ninguém consegue interpretar. Aí o copeiro aparece, viu? Eu conheço um cara aí. Conhece? Não, ele arrebenta. Eu estava lá na prisão, ele que interpretou. Chama ele. Por que indicou agora? Por que falou agora? Porque teria benefício. José vai, interpreta o sonho, isso daí eu acho lindo. Que quando ele interpreta, ele sai de prisioneiro a governador do Egito. Sim. E o copeiro? Continua sendo copeiro. Porque quem não tem gratidão, os dias se passam e sempre viverá a mesma história. É forte. Forte demais. Não sai do lugar, né? Sempre fica no mesmo lugar, patina. Patina, tenta puxar tapete. Não alcança nada. Aí a gente vê o porquê de muitas pessoas também atacando, né, nas redes sociais. Eu não consigo, graças a Deus. O senhor consegue catar o celular para atacar alguém? Não. É isso daqui. É que, infelizmente, existem muitas pessoas frustradas tentando frustrar outras, mal né? amadas. Existem pessoas que não conseguiram alcançar nada e querem impedir que outros alcancem. Exatamente. É a mesma coisa, o menino ali está começando a pregar e aí, às vezes, fala uma bobagem, porque no início todo mundo erra. Aí sai todo mundo massacrando a pessoa, né? Eu lembro quando eu comecei, entreguei minha vida para Jesus, e eu sempre gostei de ir para o monte. E jejuar, orar. E jejuava muito. E nessa fase, eram os DVD, eu ganhei alguns DVDs do pastor Marco Pereira.
Sim. E eu falava, rapaz, ele passa o paletó, eu vou passar o paletó. Tentou também? E aí ele tem um mistério, né? Vem comigo, Gabriel, vem comigo, Gabriel. Sei. Vem comigo, Gabriel, vem comigo, Gabriel. Aí, aonde tinha um demônio, eu ia caçar. Eu saía, onde tem alguém demoniado? Virou caçador de demônio, pastor? Caça demônio, no bairro. Aí a gente ia. Chegava lá, entra comigo, Gabriel, entra comigo, Gabriel, entra comigo, Gabriel. Amarra ele, Gabriel, e dava certo. Traz ele aqui, e vinha. Aí teve um dia que uma mulher foi na igreja. E eu, em nome de Jesus, sai. Aí caiu. Aí, levanta ela aí. Aí ela levantou e já voltou falando grosso. Em nome de Jesus, sai! Aí pegou, saiu e voltou de novo. Em nome de Jesus, sai! Aí quando voltou dando risada. Falei, em nome de Jesus, sai, caramba! aí todo mundo começou a dar risada. Falou, rapaz, o que você está falando? Não, mas saiu, olha lá, levantou, ó, acabou. Então é o começo. É o começo. Mas se fosse nos dias de hoje, imagina só. Alguém filmando, sai, caramba. Imagina, já ia se tornar um meme nacional e vinha as críticas de todas as formas, né? Exatamente. Mas lidar com o mundo espiritual também não é fácil, né, pastor? Guerra. É guerra, né? Se o camarada tiver despreparado... Uma vez, eu estava começando também, eu fui numa cidade por nome de Belmonte, lá na Bahia, e aí eu fui pregar numa igreja bem pequenininha e tal, e a igreja não era a congregação cristã no Brasil, mas as irmãs lá usavam véu. Sim, tem, né? em São Paulo tem também. E aí, rapaz, não sei o que, restauração, alguma coisa assim. A obra da restauração. Eu comecei pregando, de repente eu olhei assim pra nave, tinha uma mulher olhando pra mim assim e rindo. Falei, meu Deus do céu, demônio. Aí eu olhei pra outra assim, uma outra lá rindo também. Aí se manifestou. Demônio nas duas de vez. Aí o pastor foi uma, eu fui em outra, né? Aí eu fui lá, pulsei, sai em nome de Jesus, tá? Aí eu cheguei, fui ajudar o pastor lá que estava orando lá, e nada de sair. Aí eu fiquei lá pertinho, lá orando, intercedendo. Aí ela olhou pro pastor assim e falou, não gosto de você. Aí olhou pra mim, de você eu ainda gosto. Aí eu falei, oxi. Expulsa logo. Aí eu não sei o que ia falar, porque aí ia falar alguma coisa em mim, mas eu não deixei não, eu gritei, né? Em nome de Jesus, Satanás quer me envergonhar. Me envergonhar. Eu saio logo. Aí saiu, em nome de Jesus. Mas lidar com o mundo espiritual não é fácil não, pastor. É guerra, tem que estar preparado, Não né? é fácil. Eu lembro que teve uma casa que a gente foi e o pai da menina, ele não acreditava, né? Em demônio, nada disso. E a menina manifestava. E aí eu tava olhando para ele falando que não acreditava, e tinha um quadro dela, sabe aqueles de vidro, com a foto dela muito grande. Aí eu olhei e falei, ô louco. Começou a rachar o quadro. Falei, o senhor não acredita? Não, não acredito. É minha mulher que chamou vocês para vir aqui orar. Falei, olha lá naquele... Aí começou a bater, tava sem vento. E começou a bater as portas. Arrepiava. Eu já tive algumas experiências e no monte, então. No monte também. Já tive. Mas também no seu senhor, mas eu ia para o monte, ao invés de falar com Deus, eu ficava querendo desafiar o diabo, ficava falando com o diabo. Isso aí, vai para o monte, ao invés de orar a Deus, falar com Deus, você começava a falar com o diabo, Satanás, você não vai me ver. Tinha um irmão que subia com a gente, e ele ficava, a gente dobrava o joelho, eu subo no monte com uma pessoa, duas no máximo. Mas antes a gente subia, né? Os obreiros e tal. E esse irmão subia, ele ficava aqui, eu aqui, cada um espalhado. Aí, de repente, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu orando. Muito obrigado por essa oportunidade e tal. E ele vai queimando, Jesus, os demônios, cerca esse lugar. E começava a falar o nome dos demônios. E aí eu orando, e falei, rapaz, o cara só fala dos demônios. Aí, de repente, quebrou um galho. Lá de cima. Sabe aqueles galhos grandes? Tem plá. Imagina todo mundo correndo. Não, uma vez no monte, rapaz, eu orando lá, repreendendo um monte de demônio. Larga essa casa, larga essa família. E comecei a chamar os demônios pelos nomes lá. De repente, começou a chacoalhar assim, um vento forte. Rapaz do céu. Aí o coração deu uma acelerada. Eu falei, pessoal, vamos embora. Não, uma vez, tem um pastor lá em Jaú, o pastor Fernando, ele, na área de libertação, o pastor Fábio, eu não conhecia até hoje, assim.
pessoalmente alguém, ele é conhecido como coloca demônio nas pessoas. Tá repreendido. Vai Porque coloca o Espírito Santo, porque Jesus. a gente andava com alguém assim, chegava no culto, ele falava, esse daqui, vem aqui. Eu falei, não, isso aí é amigo nosso, cara. É crente. Aí, de repente, dava 2 minutos, cara. Tava com as mãos para trás, rosnando. Ô, louco, cara, nós ia para um monte, tanto lugar que esse irmão aí, novo convertido. Ele foi em um congresso do Círculo de Oração e eram umas 20 irmãs. E só ficou umas 3 de pé. O pastor falou, pode ir embora, não tem oferta, não tem nada, tchau. E ele foi no monte um dia, e sozinho. E ele começou a ouvir uma oração, uma voz. E ele, mas não tem carro aqui embaixo. E essa voz veio se aproximando comigo, era um demônio. Ele falou assim, Alex, nessa estrada de terra aqui eu bati uns 140 com esse carro. Nunca mais subi no monte sozinho. É o que o senhor está falando, né? O mundo espiritual, né? É real, né? Eu costumo falar, aquele primeiro sermão que o senhor pregou, às vezes o senhor não lembra dele perfeitamente. Mas o diabo, ele vai te perseguir desde aquele primeiro sermão. Aquele glória a Deus que o irmão deu. A conversão. Exatamente. A entrega da vida para Jesus, né? E eu já vi muita gente desafiando o diabo. O diabo, ele não é para você respeitá-lo, temê-lo, mas não é também para você subestimá-lo. E na minha caminhada de fé, tenho aí 15 anos servindo a Jesus, 15 anos servindo a Jesus, e eu já vi muita gente subestimando ao diabo. 2015, 2009? Não, desde 2009 servindo a Jesus. Eu peguei a vida para Jesus em 2008. 2008, né? Nessa época aí, então. Aí eu já vi muita gente subestimando o diabo. Eu já vi pregador chamando o diabo de pé redondo, dizendo que o diabo era burro, dizendo que estava pisando na cabeça de Satanás. Eu já vi gente entrevistando o diabo e a proposta era fazer o diabo passar vergonha e mostrar que o pregador era poderoso. Mas esses caras hoje estão sofrendo nas mãos do diabo. Então o diabo não é para ser subestimado. Você não pode temê-lo porque você tem um Deus que é todo poderoso e mais poderoso do que todas as forças espirituais da maldade. Mas o diabo tem o seu poder, né? A gente nunca pode deixar de ser firme e constante, né? Infelizmente, acaba acontecendo isso.